O que viria aqui, né? O R como uma calculadora. Eu tinha falado para vocês que toda vez que eu comecei a estudar algum conceito computacional, o pessoal sempre define o computador como uma supercalculadora, né? Eu acho que essa é uma boa definição ainda. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Eu trouxe aqui, ó, esses slides, eles vão servir para documentar isso. E a gente vai executando um pouco. Se você se perder em algum pedacinho desses, isso vai ficar documentado. Em algum momento você vai ter acesso a isso, tá? Ou depois a gente troca uma ideia, mas não precisa se desesperar, digamos. Então vamos ver aqui, eu tenho um script para a gente brincar um pouquinho com a calculadora do R. Só que eu tenho que voltar para o meu projeto antigo. Então vamos ver, ó, presta atenção aí, gente. Eu tô nesse projeto aqui fictício que eu criei, que não tinha necessidade, mas eu criei com vocês. Agora eu vou voltar para um projeto que eu tenho interesse em ver agora. Então eu venho aqui, ó, File, quero voltar para um projeto que existe, Open Project. Qual projeto é esse? Bom, tem esse, no meu curso do R básico, eu criei um projeto, que é esse arquivinho com essa extensão RProj aqui. Selecionei ele aqui, está marcado em laranja, eu aperto Open e tadã, tá aqui. E aí a gente vai fazendo, mexendo um pouquinho algumas coisas, tá? Então eu tinha criado um script chamado auxiliar, acompanha. Vamos brincar um pouquinho com ele como o R como uma calculadora, tá? Então pode ser no editor, pode ser no console e não precisa de biblioteca nenhuma. Vamos brincar um pouquinho. Então aqui eu tenho como uma calculadora, vou fazer algumas operações, por exemplo, multiplicação, então, ó, 3 vezes 5 e tal. Consigo fazer ainda 3 vezes 5, mesmo que desse jeito que não pareça muito certo, que quando a gente tem bastante espaço, né? Aqui tá de um jeitinho mais enxuto, mas aqui, ó, tá com bastante espaço entre o 3 e o 5. Mas eu consigo fazer. Ó, o cursor tá ali, Ctrl Enter, 3 vezes 5, 15. Beleza? Então, esse é um jeito muito simples de você mexer numa calculadora. Claro que tem outras opções, 3 mais 5, 3 menos 5, que volta menos 2, 3 dividido por 5, beleza? E aí a gente, vamos começar a entender algumas coisas aqui. Eu sei que vocês já devem ter essa noção, mas vamos lá. Existem operadores que são de atribuição aqui. Então, eu vou querer guardar essa quantidade 5 no X e depois eu vou querer guardar... Não. Vou querer guardar essa quantidade 5 no X. Então, agora, isso aqui que eu fiz significa que eu estou atribuindo a um objeto que eu chamo de X o valor 5. E o operador de atribuição que eu vou usar e vai acontecer muito daqui para frente é essa setinha aqui. Poderia ser um igual também, mas eu particularmente não gosto, tá? Então aqui, ó, X recebe 5, ou... E aí, ó, nota aqui, quando X recebe 5, eu venho aqui no meu ambiente e vejo o que tem lá, X e 5. Então, o objeto X está recebendo o valor 5. Eu vou executar isso aqui. O objeto X foi atualizado com o valor 9. Então, o objeto X recebeu o valor 9. Beleza? E posso fazer ainda de uma outra forma de atribuição que pode parecer não muito intuitiva, que é a setinha do lado contrário. Então, o 10, ele vai ser atribuído ao X. Desse jeitinho aqui. Então, quando eu rodar isso aqui, Ctrl Enter, o meu X vai ficar como 10 no ambiente aqui, no workspace. Beleza? Então, aqui é o R como uma calculadora no prompt. E aí eu aproveitei para explorar com vocês esse conceito de o que é um operador de atribuição, né? Que são essas setinhas, esses iguais. E essa noção aqui ficou meio... tem um que está com uma setinha, tem um que está com duas setinhas. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar de função, tá? Por enquanto, só usa a setinha com um sinal de maior ou com um sinal de menor. Então, esses aqui são os operadores de atribuição. E existem os operadores aritméticos, que são aqueles que a gente explorou no R como uma calculadora. Então, existem os operadores aritméticos, né? Que é o que eu tinha falado. Então, a gente somou 3 mais 5, subtraiu, multiplicou, dividiu. A gente pode exponenciar, pode fazer 2 elevado a 5, por exemplo. Pode mexer com o módulo.
estou explorando aqui alguns conceitos, né, do R. Isso aqui é para vir para essa próxima partezinha aqui de operador aritmético. Então, aqui, olha só, eu estou jogando tudo, repara que eu estou jogando tudo no limbo, né? Não está ficando nada no lugar, só está sendo executado no console. Quando eu faço 3 vezes 5, 3 sobre 5 e tal. A partir do momento que eu faço a atribuição, isso começa a virar um conceito de objeto no R, tá? A gente começa a ver acontecendo nesse ambiente aqui da direita. Eu tenho, mexi com os números aqui, 5 e 9, vou mexer com uma string aqui, ó. Então, eu sou uma string quebrada e entre aspas duplas. Repara que tem um espação aqui na string, beleza? Ó, daqui até lá embaixo. E esse espação fica demarcado aqui com esse /n, só para chamar a atenção de vocês para isso. Eu tenho aqui alguns objetinhos, então eu vou guardar uma string em um objetinho. Então, todas as letras minúsculas, uma frasezinha foi guardada no objetinho full. Repara que ele está aqui na minha direita. Todas as letras maiúsculas foi guardada em outro objeto full. Também está aqui à direita nossa. E aí a gente começa só para explorar alguns operadores aritméticos aqui com vocês, tá? Então, aqui, o R como calculadora tem esses operadores aritméticos e digamos que o meu X recebeu 5, o meu Y recebeu 16. Olha à direita, o meu X está como 5 e o meu Y está como 16. Se eu somar, dá 21. Se eu subtrair, dá menos 11. Multiplicou, dividiu. Aí, agora, repara aqui, 16 por 5 não dá uma divisão exata, então ele quebrou aqui para mim em 3,2. Beleza? Certinho. Se eu rodar esse pedacinho aqui, ele faz essa divisão, mas em vez de ele retornar, inclusive a parte quebrada, ele só me retorna o inteiro. Então, é uma variação da divisão, pegando só a parte inteira. E aqui a exponenciação, como eu tinha falado para vocês. Isso aqui era para mostrar, talvez esse slide eu pudesse trazer um pouco mais para frente agora, mas é para mostrar um conceito que eu queria mexer, queria trabalhar também, que é o seguinte, tudo no R é um objeto, tá? Então, eu fiz ali uma continha com vocês em que o X recebia 5 e o Y recebia 16, né? Você guardar essas duas quantidades pode ser útil para fazer uma continha muito simples, né? Agora, quando a gente pensa que o R ele foi concebido para ser uma linguagem para guardar análises de dados, é muito natural que a gente pense em objetos que vão guardar quantidades que são importantes para a gente dentro de uma análise de dados. Então, eu não quero apenas guardar esses dados, eu quero ser capaz de acessar essas quantidades depois. E o que é acessar para mim? Acessar é eu conseguir colocar em algum lugar e chamar ele por um nome que me faz, que é interessante para mim, que eu quero atribuir esse nome. Então, quando eu fiz a EDS, era mais ou menos assim que a gente assimilava esses conceitos. Então, eu tenho um computador e a gente imagina que esse computador ele tem gavetinhas de memória, que é o que eu estou tentando representar nessa imagem aqui da direita. Tá? Cada gavetinha de memória, você pode colocar alguma coisa lá dentro. Tá? Então, eu posso colocar aqui média, posso colocar aqui desvio, posso colocar aqui um gráfico inteiro, uma análise inteira com SVM, um modelo inteiro de sobrevivência, posso colocar várias coisas. E aí, só que eu quero colocar ali e eu quero ser capaz de, enquanto a minha sessão estiver aberta, né, tal, eu conseguir acessar aquela quantidade. Então, eu coloquei 5 em algum lugar no R, mas eu quero ser capaz de chamar o 5 de novo depois. Então, para isso que eu atribuí o 5 ao X. O X, ele passa a ser o nome que eu dou para esse objeto. E o objetivo de eu dar um nome é eu ser capaz de acessar essa quantidade depois. Tá? Então, eu tenho que pensar que eu estou querendo guardar quantidades em gavetinhas de memória. Então, é isso que os objetos estão fazendo para a gente. Estão gravando em gavetinhas de memória. E o nome que você dá para esse objeto é um rótulo, uma etiqueta que você coloca sobre essa gavetinha para que você possa acessar essa quantidade depois. Então, o objeto é a nossa gavetinha de memória e a etiqueta é o nome para acessar esse objeto na hora que a gente estiver programando. O X era o 5, o Y era o 16. Ok?
tudo no R é um objeto. Para a gente atribuir valor a um objeto, eu vou usar esse operador, que é essa setinha com esse menos, tá? A gente pode usar o igual, que é o que está sendo feito aqui nesse trechinho de código aqui, 8 mais 2. 8 mais 2 sendo 10, está sendo atribuído ao objeto chamado 2. Tá? E toda vez que você quiser visualizar o valor que tem em um objeto, basta que você execute o nome desse objeto. Então, você vai lá e dá um Ctrl Enter nesse nome, ou seleciona e clica em Run. Tá? Você pode ainda fazer o print desse objeto, essa quantidade vai aparecer também, ou pegar o objeto simplesmente e digitar entre parênteses. Isso tudo são 3 formas da gente acessar um objeto, uma quantidade que a gente guardou. Aí eu tinha comentado, né, que eu criei 2 objetos com vocês que eram strings. Então, todas as letras são minúsculas e todas as letras são maiúsculas. Uma esquerda e uma direita aqui na minha tela. Repara que quando o R, ele é case sensitive. Então, tipo assim, quando eu me referir a uma expressão, o foo, como letra minúscula, eu vou me referir a esse objeto. E com letra maiúscula, eu vou me referir a esse objeto. Tá? E aí, bom, tudo que existe no R é um objeto. Toma cuidado com como você vai nomear os seus objetos. Tá? Nem tudo é possível para nomear um objeto. Isso tem que ser bem claro para você o que é um nome útil para depois você lembrar, tá? Então, o R, um objeto no R, ele pode ser nomeado com letra, com número, com ponto e com underline, beleza? Porém, você tem algumas regras que devem ser seguidas para você criar alguns nomes de objeto. Então, aqui eu não vou me ater especificamente a alguns nomes específicos, mas, enfim, é para documentar para vocês, tá? Então, eu não posso começar com uma letra ou um ponto. Se eu começar com um ponto, eu não posso seguir isso de um número, né? Porque senão fica parecendo que é um número do tipo float, um número quebradinho. Posso usar o underline no nome do objeto. Isso é bom para quando você tem um objeto que está com um nome grande, que está um nome comprido, para te ajudar a organizar. Os nomes dos objetos, eles não podem conter espaços. Tem que estar tudo concatenadinho. Um jeito de você concatenar, portanto, é você usando esse underline aqui. Isso é uma boa prática. Eu não posso usar algumas palavras que estão reservadas na linguagem para nomear objetos. Então, existem expressões que são do R, né? Então, a gente vai ver essas estruturas de repetição e condição aqui, essas expressões. For e while, por exemplo, eu não posso dizer que o meu objeto 4 vai ser atribuído a um objeto do nome for. Isso não pode. Essa é uma palavra reservada da linguagem de programação do R. Existem outras também. Não precisa ficar tentando, quais são essas palavras. Não, à medida que você for programando, vão acontecendo os erros, você vai assimilando, tá? E não pode ter nenhum caractere especial em nome de variável também, né? Então, aqui, um comentário assim, do fundo do meu coração. O nome do objeto, ele pode ser tão longo quanto você queira, só que existem boas práticas para a gente ter um código legível. Eu sou mestre em fazer um código que tem um nome catastrófico e as pessoas pegam o código e falam assim, o que é isso, minha filha? Então, tome cuidado, essa é uma boa prática. Como você está num nível que está começando, é bom você começar com esse mindset que você já fica com um vício a menos para você, tá? Aqui do lado é uma tabelinha bem legal da Carol e da Laila, com alguns possíveis nomes de variáveis e falando se está válido ou se não está válido. Acho que fica como uma boa referência para a gente aqui. Por que não estaria válido, né? Caractere especial, está começando com número. Aqui começa com ponto, depois vem com um número e tal. Então, isso aqui não é nada válido. Ok. E existem algumas quantidades que já vêm no próprio R, tá? Que então são, por exemplo, vamos voltar aqui para o R. Eu passei aqui o foo e o for, né? Então, aqui, o foo em minúsculo e o for em maiúsculo. Quando eu pedir foo, vai aparecer esse objeto. Quando eu pedir o for em maiúsculo, vai aparecer esse objeto. Eles não são o mesmo objeto, beleza? E como é que eu transformo um no outro? O foo pequenininho está todo em minúsculo. O que eu posso fazer? Eu posso passar ele para maiúsculo com to upper.
função da base. Do mesmo jeito que eu posso pegar uma expressão inteira em maiúscula e passar para minúscula com to lower. Outra função para isso também posso fazer. O R tem pacotes muito bons para lidar com texto, tá? Um exemplo de pacote muito legal que eu uso muito, chama string R, tá? Super recomendo aí, se vocês quiserem, o string R também faria isso. Mas, enfim, esse é um caso simples, um caso bem legal que é resolvido com função da base. Tá? Peraí. Vou voltar aqui. Então, assim, eu falei para vocês, agora que a gente tem noção de objeto, né? Vamos voltar de novo nesses operadores para a gente explorar mais um pouquinho. Então, a gente tem os operadores que são de atribuição, né? Que são aqueles que vão dizer o x vai receber 5, o y vai receber 16. A gente tem os operadores matemáticos, que vão trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão e blá, blá, blá. A gente tem operadores agora que são relacionais. Então, quando a gente tinha o x e o y, a gente podia pensar em analisar a relação que existia entre o x e o y. Então, por exemplo, o x é menor que o y, o x é maior que o y, menor igual, igual, diferente. Esses são operadores relacionais da linguagem, tá? E aí vão aparecer sempre o operador e a descrição nessas tabelinhas, e eu tirei dessa referência aqui do link, tá? Muito bom, recomendo. Vamos mexer com esses operadores. Então, a gente viu assim, os operadores relacionais. Desses aqui, o mais legal, certamente, é o igual e o diferente. A gente vai mexer com eles agora. E operadores lógicos também. Então, operadores em que a gente vai negar uma determinada condição, que a gente vai fazer o operador de o e o operador de ou também, estão aqui. Quando aparece sozinho, é porque ele pode ser feito por um escalar, por um número só. E quando aparece em duplinha, é porque ele vai... como ele pode ser feito quando eu tiver vetores, quando eu tiver matrizes, tá? Então, vamos lá. A gente trabalhou com os operadores matemáticos. Existem os operadores relacionais. Então, eu estou aqui com o meu x recebeu 5, o meu y recebeu 16. Eu posso ver algumas relações entre o x e o y. X menor que y? Sim, 5 é menor que 16. Então, se eu questionar o R se ele é menor que o y, o que o R me responde? Sim, true, aqui embaixo no console. Vou mandar aqui. Ó, x menor que y? True. Eu posso, aqui eu só chamo a atenção uma coisa da legibilidade do código para vocês. Ó, aqui eu deixei uns espaços, tá vendo? Já tinha comentado. Esses espaços, eles não estão fazendo diferença para mim. Mas eu gosto de colocar porque eu acho isso aqui uma montoeira, sabe? Acho que isso aqui dá uma poluída, não gosto. Agora vamos fazer a outra pergunta, então. O x, ele é maior que o y? Não, ele não é. 5 não é maior que 16. Aí o operador que inclui o igual, true, false, e os operadores que eu acho mais interessantes. Então, assim, vou questionar se uma coisa é igual à outra. Como é que eu faço isso? A gente viu que um operador de atribuição é o igual. Eu posso fazer y igual a 16 aqui, né? Então, do mesmo forma que eu posso usar setinha, eu posso usar o igual. Se o igual é um operador de atribuição, aqui, ó, se o igual é um operador de atribuição, o que é o meu operador de relação de igualdade? O operador fica sendo 2 iguaizinhos. Então, eu vou perguntar, y é igual a 16? Sim, é verdade. E o x? O x, como é que eu faço o diferente? O diferente você nega com essa exclamação aqui. Então, é exclamação e igual. O x é diferente de 5? Não, é falso, porque o x, para mim, é 5. Tá? Tinha um outro exemplinho, ó. Por exemplo, vamos testar a igualdade aqui. Eu estou escrevendo 2 números de formas diferentes, né? Com esse número decimal aqui, e o outro com uma relação de frações aqui, que eu estou operando com um operador aritmético. Então, aqui, o 0,1 é a mesma coisa que um décimo, Ctrl Enter, true. O 0,2 é a mesma coisa que um quinto, Ctrl Enter, true. O 0,2, ele é a mesma coisa que um sétimo,
a gente sabe que não. Então, o que o R está retornando aqui? False. Beleza? Agora, vamos ver aqui, ó. O 0,2, ele é diferente de um sétimo? Sim, o 0,2 não é um sétimo. E aí, ele retorna true aqui. Beleza? Então, acho que a gente está conseguindo cobrir essas relações que existem, esses operadores. Beleza? Operadores relacionais, operadores lógicos. Vamos para os operadores lógicos agora. Isso aqui é especialmente útil quando a gente estiver trabalhando com condições, né? Que são os ifs e os elses. Então, naquele contexto, isso vai ficar muito mais claro, se por um acaso estiver meio abstrato nesse momento, tá? Então, o que acontece é que um operador lógico, ele pode ser duas coisas. Ou ele é true, ou ele é falso, tá? Então, digamos aqui que o meu x, que antes era 5, olha aqui para o ambiente global e vê aqui, olha, o x estava atribuído 5, o y estava com 16 atribuído. Eu vou acabar atualizando isso porque o meu x vai receber true e o meu y vai receber false. Então, apesar, é como se naquela gavetinha lá do x e do y, eu coloquei outras coisas. Tinha 5, tinha 16, agora eu estou colocando aqui. Isso aqui vai ser verdade, isso aqui vai ser mentira, tá? E aí eu posso operar eles também, essas duas quantidades. O que é a exclamação é o diferente. O que é o diferente da verdade? É a mentira. E é o que o R está me dizendo aqui. Então, se eu negar o true, eu chego em false. E aí vem algumas operações que eu posso fazer. Quando eu tenho uma coisa que é verdade e uma coisa que é mentira, esse operador lógico do E aqui vai ser considerado mentira. E a mesma coisa, quando eu tenho uma coisa que é verdade ou uma coisa que é falsa, o operador também vai ser verdadeiro. Eu sei que isso aqui fica muito abstrato, mas a gente vai ter a oportunidade de explorar isso aqui depois, tá? É só porque eu acho que é legal a gente trazer isso aqui agora. Aqui só pra gente terminar, né? Os operadores com tudo junto e misturado. Então, aqui, eu vou dizer que o meu x vai receber 4, beleza? Beleza. Então, eu vou perguntar, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu vou descrever um pouquinho mais pra frente no curso, mas qual que é a classe desse objeto? Porque existem objetos que são strings, existem objetos que são números, existem objetos que são inteiros, existem objetos que são datas, né? Então, cada objeto, ele é de um tipo específico. Esse tipo é o que a gente chama de classe. E essa função classe está me informando qual que é o tipo do objeto X. Então, a classe de X aqui, que agora é 4, né? X recebeu 4. Qual que é a classe disso? É numérico. Se eu colocar aqui, o Y recebeu 4.01, qual que é a classe de Y? É numérico. Agora, se eu colocar aqui, o X recebeu Our Ladies, né? Ele já não é um númerozinho, ele está recebendo uma string, é um conjuntinho de caracteres ali. Qual que é a classe disso? Caractere. Beleza? E aí, juntando tudo aqui, eu posso perguntar... Aqui tem que voltar para o quarto, né? Aqui, ó. Com coisas que são numéricas, vou operar a relação entre elas. X menor que Y? Sim, X menor que Y. Posso fazer a soma disso aqui também, né? Porque uma coisa que eu queria mostrar para vocês, como que as coisas vão se aninhando, assim, vai virando uma composição de operadores e tal. Então, imagina o seguinte, o X é 2, o Y é 4.1. Eu pergunto, o X é maior que o Y? Não, isso é uma mentira, né? Só que quando a gente tem uma condição lógica, assim, essa condição lógica também pode ser representada sob a forma de números, sendo que o falso vai ser 0 e o true vai ser verdadeiro. Então, se eu somar isso daqui, se eu somar um falso, o que vai retornar? A soma é uma operação que se aplica a coisas numéricas, né? Vai retornar 0. Aí agora, por exemplo, se eu escrevo uma verdade matemática aqui, então estou escrevendo que 2 é menor que 4, isso é uma verdade matemática. Se eu somar isso vai me retornar 1. Então, true or false, né, que são condições lógicas, também podem ser interpretadas como
coisas numéricas dentro da nossa rotina, dentro do nosso programa.